Saúdo a amada e santa igreja, com a santa paz do Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, inicialmente, eu gostaria de externar aqui a minha alegria e a minha gratidão ao Senhor Deus por estarmos aqui dentro da casa do Senhor. Agradecer aqui a todos os irmãos aqui presentes e através da pessoa do anjo da igreja, o pastor Antônio, o homem escolhido por Deus para pastorear este rebanho. E através do pastor Antônio, eu saúdo aqui os demais pastores aqui presentes e obreiros desta casa, chamada Casa de Oração, a Casa do Senhor. E é um privilégio muito grande, irmãos. E nestes dias nós pedimos uma mensagem da parte do Senhor para esta noite, para trazermos uma mensagem não da nossa mente, não da nossa inteligência, mas da parte do Senhor. O trabalho do pregador é um trabalho cansativo, mas recompensador, porque quando nós nos colocamos nas mãos do Senhor, quando o Espírito Santo de fato se apodera de nós para trazer uma palavra, nós sabemos que não é aquilo que queremos ouvir muitas vezes, mas quem sonda as mentes é o Espírito Santo. É Ele que sabe, irmãos, qual é a palavra que os irmãos precisam ouvir. Por isso eu, por muitas vezes, me pergunto após o sermão, qual foi a finalidade do Espírito Santo em trazer aquela mensagem? E eu sempre entendo que o senhorio é do Senhor Deus, do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, e é Ele que sabe o que precisamos ouvir. E aprove ao mesmo Espírito Santo nos conceder uma palavra que os irmãos podem abrir nesta noite, na carta de Paulo a Timóteo, primeira epístola de Paulo a Timóteo, e o texto que iremos discorrer nesta noite está no capítulo de número 6, e leremos do versículo 7 em diante, irmãos. E a palavra, creio que todos os irmãos já encontraram. Então a palavra vai dizer o seguinte: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Podeis assentar, meus amados, graças a Deus pela leitura e agora pela proclamação da palavra. Irmãos, eu indaguei algumas vezes no dia de hoje ao Senhor o Espírito Santo. O preparo do pregador é exaustivo durante a semana. A pregação, irmãos, não começa no dia e na hora marcada pela congregação. A pregação começa dias que antecedem a exposição, a explanação do sermão. E o Espírito Santo me instigou, me incomodou da forma como o Espírito Santo age, a trazer essa palavra para os irmãos nesta noite. Eu confesso aos irmãos que não entendi o porquê que o Espírito Santo trouxe essa palavra, mas cabe ao pregador obedecer, porque assim como a semelhança dos profetas, os profetas, irmãos, eram assim chamados porque eles eram boca de Deus.
pelo fato deles falarem, da boca deles ser usada por Deus para trazer uma palavra, eles costumavam iniciar as suas falas dizendo: assim diz o Senhor. Os profetas, irmãos, glória a Deus por isso, os profetas iniciavam a sua proclamação dizendo: assim diz o Senhor. E nesta noite, assemelhando-me aos profetas, claro, sendo infinitamente menor do que eles, eu digo para os irmãos: assim diz o Senhor nesta noite. O Senhor quer que nós ouçamos esta palavra nesta noite, que nós a compreendamos de tal forma que nós possamos trazê-la para os nossos corações, para as nossas mentes, para que nós possamos nos tornar, pela ação do Espírito Santo, varões perfeitos. Como Paulo tão bem disse, nós precisamos atingir, irmãos, a varonilidade perfeita, varões perfeitos, varoas perfeitas. É assim que o Senhor quer de nós, a nossa perfeição, a nossa santidade. E para que a tenhamos esta santidade, nós precisamos estar disponíveis para o falar de Deus. Certa vez, Jesus, falando para Nicodemos, ele disse que se não nascesse de novo, que se não nascesse da água e do Espírito, jamais Nicodemos veria o reino de Deus. E Jesus vai dizer que o vento sopra onde quer. Ele não sabemos de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim, irmãos, é o Espírito Santo. Ele está nesta noite dentro desta congregação. Glória a Deus por isso. E porque sabemos e temos a certeza disso, porque a palavra nos garante, irmãos, que onde tiverem dois ou mais reunidos em nome do Senhor, o Espírito Santo estaria conosco. Porque quando nosso Senhor Jesus foi assunto aos céus, ali ele estava sendo contemplado por uma multidão, e ali Jesus, ao subir aos céus, ele havia aconselhado os discípulos dizendo: não vos entristeçais, porque eu estou subindo e voltando ao Pai, mas eu enviarei para vocês um outro Consolador que é o Espírito Santo. E ele certamente, irmãos, está aqui nesta noite para ministrar esta palavra. E aqui, irmãos, aqui o apóstolo Paulo, o grande Paulo, o maior pregador de todos os tempos, o apóstolo Paulo, o maior plantador de igreja de todos os tempos, o homem das viagens missionárias, o homem que trouxe essa pregação da palavra para todo mundo daquela época. Ali Paulo, ele pregou para toda a bacia do Mediterrâneo, que era o mundo daquela época. Então Paulo foi um grande plantador de igrejas, e Paulo estava sempre voltando em viagens missionárias após plantar as igrejas, mas também ele tinha também um cuidado em escrever as suas epístolas, as suas cartas, irmãos, e a grande maioria destas cartas o apóstolo Paulo as escreveu dentro de presídio, dentro da própria prisão. Paulo escreveu muitas vezes sendo assessorado por João Marcos e outras vezes pelo próprio Lucas, que redigia aquilo que Paulo queria escrever. E aqui Paulo demonstra uma preocupação com o seu discípulo. Dentre os seus discípulos, Timóteo era aquele que Paulo, ele tinha um amor, ele tinha uma preocupação maior, era aquele que estava contribuindo mais ainda pela obra, pela expansão do reino de Jesus Cristo. Então Paulo estava preocupado em ensinar ao seu discípulo Timóteo, e por extensão a igreja daquela época, a igreja de Jerusalém e as demais igrejas fundadas nas viagens missionárias de Paulo. E aqui Paulo está preocupado com um assunto sobremodo importante para nós, um assunto que muitas vezes não é pregado muito nos púlpitos
pelo Brasil e pelo mundo, mas é um tema que nós precisamos aprender e estar atentos para que nós não caiamos nesse pecado, porque nós vamos ver no final da nossa exposição, aqueles que não herdarão o reino dos céus. E aqui, irmãos, o apóstolo Paulo vai falar para o seu discípulo Timóteo a respeito da avareza, um pecado terrível, um pecado que pode tirar o nome de um salvo do livro da vida, é um pecado que pode lançar um ser humano, uma alma, no inferno. Então Paulo está nesta noite preocupado para que nós não caiamos nem neste pecado e nem outros pecados. Então aqui mais precisamente Paulo vai falar a respeito do amor ao dinheiro, do pecado chamado da avareza, um pecado que cria uma imensa barreira entre nós e o nosso Deus, porque o nosso Deus está a nos observar, e Ele já diz da sua Escritura que Ele não está com os olhos fechados, nem com os ouvidos avariados, e nem com sua mão fechada para que não possa abençoar. Mas o mesmo Deus vai dizer através do profeta Isaías que os nossos pecados criam separação entre nós e o nosso Deus, e precisamos, irmãos, muitas vezes nos examinar. O próprio apóstolo Paulo vai dizer no seu escrito: examine-se o homem a si mesmo, examine-se cada um de nós a nós mesmos, para que nós não venhamos a cair, porque para cair basta que estejamos em pé. Então Paulo vai dizer: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então, irmãos, vamos aqui falar, e o texto vai começar dizendo, a partir do versículo 7, vamos aqui pregar e proclamar na forma que eu mais me sinto à vontade de pregar, que é o sermão, pastores, na forma expositiva. E o versículo de número 7 vai dizer: porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Olha só, irmãos, o que o apóstolo Paulo vai nos afirmar, vai nos lembrar de uma realidade mais do que correta e verdadeira. Ele vai dizer, irmãos, que nós não trouxemos nada, nós nascemos nus, nós nascemos do ventre da nossa mãe sem trazermos nenhuma bagagem. Eu sou médico e já fiz milhares de partos normais e cesarianas, e eu nunca vi um feto nascer e sair do ventre da mãe com algum tecido, com alguma bolsa ou com algum pertence. Nos viemos para o mundo e voltaremos para o Senhor sem levarmos nada. Então Paulo vai dizer que coisa alguma podemos levar dele. E isto, irmãos, como explicar o amor pelo dinheiro, o amor pela riqueza, o pecado da avareza? Então Paulo segue discorrendo, dizendo: tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, aqui eu peço a permissão dos irmãos para fazer aqui um testemunho pessoal. Eu, há tempos atrás, pastores aqui na nossa retaguarda em oração, por muitas vezes, irmãos, eu acho que os irmãos também já incorreram neste pecado da murmuração. Por muitas vezes, pastores, quando eu era indagado, irmão Elton, como é que o senhor está? Eu sempre dirigia a minha resposta para murmurar diante dos homens e diante do Senhor. Sempre havia algo que eu tinha a reclamar, não só do mundo onde vivemos, mas também daquilo que Deus poderia prover para nós. Era um pecado constante na minha vida, o pecado. Seja bem-vindo, Mário, a paz do Senhor, podeis acertar, seja bem-vindo. Então, meus amados, então eu tinha esse pecado com muita constância na minha vida, até que eu li esta passagem. Foi esse versículo que o Espírito Santo, irmãos, usou para transformar a minha mente.
O Espírito Santo, Mário, trabalha para transformar a nossa mente. É tanto, irmãos, que enquanto o cerne, a nossa mente é chamada de cerne, é o núcleo do pensamento, é a nossa alma. A nossa alma está localizada no nosso coração, na nossa mente. Então aqui, quando o Espírito Santo agiu, usou essa passagem para me revelar algo importante. E do dia em diante que eu li essa passagem e meditei sobre ela, eu jamais murmurei. Eu abandonei o pecado da murmuração por causa deste versículo, quando Paulo vai dizer no versículo 8: eu queria que depois os irmãos em casa analisassem, pedissem a luz e a inspiração do Espírito Santo para este versículo. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Tanto que eu pedi à igreja durante a leitura, e a igreja repetiu por 3 vezes este versículo comigo. Então, a partir de hoje, irmãos, tenhamos esse versículo gravado na nossa testa, gravado na nossa mente, gravado no nosso coração. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Irmãos, lembremos-nos do nosso Mestre Jesus. O nosso Mestre Jesus, pastor Antônio, pastores aqui presentes, ele deixou escrito para nós, muito importante. Ele disse que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a sua cabeça. Irmão, Jesus era pobre, isto falando-se no sentido terreno, no sentido da vida terrena. Jesus não possuía uma casa, irmãos. Jesus não possuía nenhum bem precioso. Jesus fazia, ontem eu preguei, ontem à noite o Senhor me levou em pregação ontem no bairro Luiz Queiroz, no culto evangelístico, no meio de uma rua daquele bairro, e ali eu disse para aqueles irmãos, Jesus estava naquele sermão de ontem à noite, Jesus estava se deslocando a pé, 40 quilômetros, pastores, 40 quilômetros de Jerusalém para a cidade de Betânia, porque Jesus queria fazer um milagre no meio daquela família. Então, irmãos, Jesus está operando milagres, Jesus quer fazer milagres, e ali na vida terrena, 40 quilômetros, Mário, Jesus viajou de Jerusalém, porque ele recebeu o chamado das irmãs de Lázaro, Marta e Maria, para que fosse socorrer o amigo de Jesus. Então Jesus vivia na simplicidade. Jesus não tinha posse, ele não tinha condição econômica. E o que eu aprendo, irmãos e pastores, nessa noite? Muitos crentes colocam, Mário, empecilho para a obra. Há irmãos que, se nós nos reunirmos aqui hoje e dissermos: vamos adorar a Deus lá no bairro Caldeirões, a primeira coisa que os irmãos irão perguntar e indagar é: qual é o transporte? Qual é o carro? Será um carro confortável? Será um carro onde eu ficarei abrigado da chuva? Podem aplaudir a Jesus, irmãos. A primeira coisa que a cristandade moderna irá perguntar: qual será o transporte? Será uma van? Será um ônibus? Será um carro com ar-condicionado? Será que lá vai ter água mineral? Será que lá, ao término do culto, vai ter um salgadinho? Alguma confraternização, irmãos? Lembremos-nos de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, que não dependia de nada humano, de nada terreno, para fazer a obra do Pai. Ele disse: eu não tenho aonde reclinar a cabeça, eu não tenho uma cama, eu não tenho um travesseiro, eu não tenho nenhuma condição humana para fazer a obra. No entanto, Jesus aproveitou seu ministério terreno por mais de 3 anos para anunciar que o reino de Deus está próximo. O reino de Deus. A primeira pregação de Jesus não foi à toa. Marcos capítulo 1, Jesus vai dizer: arrependei-vos,
está próximo o reino dos céus. Foi a primeira pregação de Jesus. Certamente Jesus estava percorrendo aquelas estradas a pé, com poeira, sol. E ao chegar na cidade, Jesus não repousava. Jesus não se comportava como a cristandade moderna, que precisa tomar um banho, se alimentar e trocar de roupa, trocar de gravata, trocar de... Há irmãs que não vão para a congregação se não passarem pastores num salão de beleza para fazer o cabelo. Quantas irmãs muitas vezes deixam de ir ao trabalho do Senhor, porque não passaram no salão de beleza, não tiveram tempo de fazer o cabelo. Irmãos, Jesus está nos chamando para uma mudança de mente, uma mudança de mentalidade nesta noite, porque a obra está acima de todas as coisas. Irmãos, é uma vergonha, irmãos que deixam de vir adorar a Deus por causa de uma dor de cabeça, irmãos. Não, irmão, eu faltei, irmão, eu admito, porque eu estava, irmão, com dor de cabeça, irmão. Irmão, eu não fui, irmão, para o templo adorar porque parecia que eu ia espirrar. Aí eu fiquei temendo de contaminar os irmãos e não fui ao templo adorar. Irmãos, são desculpas as mais variadas da cristandade. Talvez os irmãos que não estão ocupando estas cadeiras nesta noite, certamente vão dizer ao pastor Antônio amanhã: pastor Antônio, o tempo fechou, pastor Antônio, ia chover, ia derramar uma chuva torrencial. O senhor sabe, pastor Antônio, eu temi tomar essa chuva e pegar o resfriado. Irmãos, a cristandade se afastou da igreja primitiva, aquela igreja relatada pelo Dr. Lucas, o médico que escreveu, além do Evangelho segundo Lucas, ele escreveu também os Atos dos Apóstolos, e ele vai falar de uma igreja, irmãos, totalmente diferente da igreja atual, totalmente diferente. Ele vai dizer que aquela igreja, ela crescia, ela crescia em número, e o próprio Paulo vai dizer: eu preguei, Apolo regou, mas o Senhor fez a igreja prosperar. Adore a Jesus, adore a Jesus, irmãos. Irmãos, a igreja moderna é uma igreja que tem cria muitos obstáculos, irmãos, cria muitos obstáculos. Eu poderia hoje dizer ao presbítero Júlio: presbítero, eu preguei esta semana já 4 vezes, amanhã de manhã eu tenho a escola bíblica, que eu sou o superintendente daquela escola, tenho que ministrar por mais de 2 horas na EBD, e amanhã à noite estaremos levando uma palavra no Ministério Internacional do Guará. Eu poderia dar eu trabalhei hoje o dia todo, cheguei naquela clínica, passava de 6 horas da manhã, já estava ali. Poderia usar qualquer uma dessas desculpas, e certamente o presbítero Júlio e o pastor Antônio iriam acatá-las. Mas, irmãos, a obra está acima de nós, a obra é do Senhor, irmãos. A palavra vai dizer, irmãos, vede, Jesus dizendo: vede os campos, já branquejam os cachos. Orai ao Senhor da obra, orai ao Senhor da seara, para que mande trabalhadores. Irmãos, faltam trabalhadores da obra, trabalhadores que adorem a Deus em espírito e em verdade. Deus disse certa vez que Ele busca verdadeiros, verdadeiros adoradores, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Não é qualquer adorador, não é qualquer membro que senta no banco das igrejas. Não, irmãos, não são estes adoradores que o Senhor busca. O Senhor diz claramente na sua palavra: verdadeiros adoradores, verdadeiros adoradores, verdadeiros soldados para este exército e para essa guerra. Irmãos, nós vivemos uma guerra, irmãos. Nós vivemos uma batalha
espiritual, onde o inimigo tenta ceifar os obreiros, tenta desviar os obreiros. Nós, obreiros da casa do Senhor e da seara, somos os mais perseguidos. Não pensem que o pastor Antônio vive uma vida absolutamente tranquila, juntamente com os demais pastores e presbíteros e obreiros desta casa. Não, irmãos, somos as setas que voam de dia, a assolação e as tribulações vêm às nossas vidas para tentar nos desviar, Mário, do caminho e da obra e da nossa responsabilidade como pastor. Por isso Deus está buscando verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Irmãos, nós não podemos, irmãos, glória a Deus por isso, nós não podemos adorar a Deus na carne. Irmãos, há irmãos que já morreram, irmãos. Há irmãos que já morreram espiritualmente falando, mas continuam na obra, mas já morreram faz tempo. Jesus vai mandar João escrever. João escreve à igreja de Sardes e diz a ela que eles têm nome de que vives, mas estão mortos. Cuidado, irmãos, cuidado, porque o pecado tem destruído obreiros, destruído levitas, destruído pastores, destruído vidas espirituais. O inimigo está aí com seu exército. A palavra diz que ele foi lançado fora do céu. Satanás e os seus anjos, chamados de demônios, eles estão por aí, irmãos, a todo instante, usando pessoas. É claro que os demônios são seres espirituais e eles precisam de corpos para agirem, mas o que não falta, pastores, são corpos se oferecendo dia e noite para serem usados pelos demônios. A gente anda pela cidade, Mário, é o que vai ver. Eu estava vindo, fui buscar o pastor J. Abreu da sua residência no bairro Vila Lobão, e de lá para cá eu disse: pastor, olha só o cenário triste dessa cidade, o cenário espiritual, de mortos espirituais, pessoas que já morreram faz tempo e não perceberam que já morreram espiritualmente, servindo a escravidão de Satanás. Quantas pessoas montadas em motocicleta, fazendo manobras perigosas, levantando o pneu dianteiro da moto, quantas pessoas se prostituindo. Irmãos, esses pecados tomaram conta da nossa cidade, esses pecados tomaram conta do nosso estado do Maranhão, esses pecados tomaram conta do nosso país. O nosso país hoje é um país onde a cristandade é uma cristandade diferente, da igreja primitiva, de Atos dos Apóstolos. Irmão, nós estamos longe, nós estamos distante daquela igreja e temos que acordar. Tem que haver um avivamento nas igrejas, tem que haver um avivamento em todas as igrejas de Caxias. Então, irmãos, voltando aqui ao texto, Paulo vai dizer ao seu discípulo amado Timóteo: cuidado com o pecado da avareza, cuidado, porque este pecado pode gerar separação entre você, entre a igreja, entre a cristandade e o nosso Deus. Irmãos, crentes frios, crentes distantes, irmãos, há crentes que já ligaram o piloto automático. Os irmãos sabem o que é o piloto automático? Quando o piloto e o copiloto passam por um problema de saúde, um mal-estar, ou até mesmo a morte do piloto e o mal-estar do copiloto, eles, antes de morrerem ou de passarem mal, ligam o piloto automático e aquele avião ele fica sobrevoando até cair na destruição. Quantos crentes já ligaram, pastores, o piloto automático? Crentes que estão só com o piloto automático estão vindo para a igreja, estão dando glória a Deus, estão dando
cantando aleluia, participam do círculo de oração, participam do vocal, do círculo de oração. Mas Jesus disse: já morreram faz tempo. Irmãos, nós precisamos nos examinar, irmãos. Precisamos ouvir palavras que possam nos admoestar. O próprio Paulo vai ensinar o mesmo Timóteo. Timóteo, prega a palavra, Timóteo. Prega, redargue, insta. Prega a palavra, Timóteo. Apenas a palavra. E a palavra precisa ser pregada em todos os lugares. E Paulo vai acrescentar dizendo: em tempo e fora de tempo. Não tem hora, irmão. Não tem hora para pregar a palavra. É em tempo e fora de tempo. Porque os dias são maus, irmãos. Os dias são maus. E Jesus está voltando. A volta de Jesus é para o nosso tempo, Mário. Jesus pode voltar ainda hoje à noite. Não será nenhuma surpresa para mim, pastores. Não será nenhuma surpresa se Jesus voltar ainda hoje à noite. Os sinais estão aí, irmãos. O pecado, a apostasia. Paulo disse que o último sinal que iria ocorrer antes da volta de Jesus seria a apostasia. Irmãos, o que é que nós estamos vendo da cristandade? Há muitos pastores apostataram da fé, há muitos se desviaram da fé, estão dentro das igrejas, irmãos, parecendo até com a parábola que Jesus contou daquele filho pródigo, que eu acho até, eu discordo do nome daquela parábola. Dá uma ênfase ao filho pródigo. A ênfase ali deve ser dada ao pai amoroso, ao pai que esperava pelo filho. E naquela parábola que Jesus contou, daquele chamado filho pródigo, que eu trocaria para o pai amoroso, ali tem dois filhos desviados. Dois filhos desviados, um dentro de casa e um no mundo. O que foi para o mundo se desviou para o mundo, mas havia outro filho dentro de casa, dentro da igreja, que há muito se desviou. Irmãos, os irmãos, eu acho que começaram a entender o porquê que o Espírito Santo trouxe essa palavra. Uma palavra dura, irmãos. Eu sei e reconheço diante dos pastores dessa igreja uma palavra dura. Irmão Elton, pastor Elton, o senhor poderia ter trazido uma palavra menos dura do que essa, uma palavra mais festiva, uma palavra que colocasse os irmãos mais felizes. Irmãos, temos que pregar o que está acontecendo. Nós temos que pregar que a volta de Jesus é iminente. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E a mesma palavra, pastor J. Abreu vai perguntar: se o Filho do Homem vier hoje, achará fé sobre a terra? Olha só a pergunta. A palavra, se o Filho do Homem descer hoje à noite, depois da 0 hora, porque a palavra vai dizer na passagem das 10 virgens: eis a meia-noite o grito, eis o noivo. Meia-noite, quando ninguém esperava, ninguém imaginava que Jesus iria voltar, que o noivo iria voltar. O anjo brada e diz: eis o noivo, eis o noivo. E a volta de Jesus, Mário, será dessa forma. Não será avisado ninguém na sua casa e nem na casa de nenhum de nós, porque a palavra já foi proclamada, e nós temos que estar prontos em oração, em santidade, aguardando a volta do Rei, a volta do Senhor Jesus, que é para esse tempo, porque o último sinal já se cumpriu, que foi o sinal da apostasia. Irmãos, a volta é iminente. Por isso, irmãos, não podemos incorrer em pecado algum. Temos que nos colocar à disposição do Senhor Jesus e do Senhor Espírito Santo, e
irmão presbítero Júlio, para que ele sare essas feridas, para que ele coloque, ele tire da nossa vida esses pecados que causam separação entre nós e o nosso Deus. Serão os nossos pecados que nos tirarão do céu, irmãos, que nos tirarão do céu. Nós não podemos ocultar pecados, nem esse da avareza e nenhum outro pecado. Não podemos fazer como fez Acã, o general Acã, do exército de Josué, que ele desobedeceu a Deus e ele tomou da coisa condenada, ele tomou do anátema, ele se agradou daquela capa babilônica, ele se agradou daquele ouro e daquela prata. A avareza, irmãos, tomou conta do coração de Acã, e vocês sabem todos que aqui 99% dos nossos ouvintes são crentes nesta noite. Glória a Deus e graças a Deus por isso. E o pecado de Acã contaminou e fez com que toda a nação de Israel pagasse pelo pecado de Acã. O que é que eu aprendo aqui, irmãos, nesta noite? Eu sei que a hora já está avançada. O que é que eu aprendo aqui? Que o pecado de um vai se refletir em todos. Irmão, um crente em pecado dentro da congregação contamina toda a igreja. Como é que se eu prova isso? Abra o Josué no capítulo 7 em casa, hoje ou amanhã, e leia o capítulo 7. A decisão errada, a desobediência de Acã em tomar da coisa condenada, ele se agradou. Mas irmão, o que tem uma capa babilônica linda e maravilhosa? O que tem um pouco de ouro, um pouco de prata? O que tem essas riquezas? Por que Israel foi condenado a perder uma guerra? Por causa do pecado de um homem, de um membro do exército da nação de Israel. Porque Deus havia determinado que eles não tomassem da coisa amaldiçoada, que eles não tomassem do anátema. E Acã desobedeceu, e Deus ordenou a Josué: mate todos, a começar por Acã, ele, os filhos, todos da casa dele, todos os animais foram mortos, porque Deus, ele é um Deus de amor. Eu vejo muito, irmãos, os crentes colocarem nos seus perfis de WhatsApp e de celulares. Eu conheço um que gosta de colocar que Deus é amor. É claro, presbítero Júlio, que Deus é amor, mas esses se esquecem que Deus é justiça. Ele é justiça. Ele quer nos salvar. Ele nos ama, isto é fato concreto, mas a justiça de Deus exige que o pecador seja punido. Ele ama o ser humano, mas a justiça de Deus exige que o pecador seja punido, que o pecador seja condenado. Irmãos, esta palavra, irmãos, que o Espírito Santo, já são 8h50, esta palavra, irmãos, que eu não consegui entender, Senhor, porque essa pregação, lá os irmãos estão querendo uma palavra de ânimo, de entusiasmo para aquela igreja, mas o Espírito Santo dizia: não é esta palavra. A palavra que eu quero esta noite não é sobre alegria, sobre festividade, comemoração. Não estamos em tempo de comemoração, irmãos. Eu particularmente acho muito estranho, quase encerrando, quando termina um culto, uma proclamação da palavra, onde nós somos atingidos pelo Espírito Santo. Muitas vezes, irmãos, nós saímos da porta do templo, dando tapinha nos ombros e sorrindo e nos ali divertindo. De que, irmãos? O que é que nós temos para comemorar, irmãos? Enquanto nós estamos aqui, centenas de parentes nossos estão caminhando para o inferno. Enquanto estamos aqui proclamando a palavra, milhares de caxienses estão caminhando para o inferno, nas mesas de bares, nas prostituições, dentro dos motéis, entupindo os motéis, entupindo os bares. É bar em todo canto. O Campo de Belém é cheio de bares, a Vila
caminhando a passos acelerados para a condenação, para aquele terrível dia do juízo final, onde aqueles homens e mulheres irão comparecer diante do trono branco, diante do Senhor Jesus, para receberem uma sentença de morte, não a morte do corpo, mas da morte eterna, que é a separação de Deus, de nós, dos condenados de Deus. Isto é que é a morte eterna, separação eterna de Deus, e nunca mais haverá possibilidade de salvação. Para encerrar, Jesus, quando estava falando da parábola do rico e de Lázaro, ele disse: rico, não há nenhuma comunicação entre nós e vós, não há mais nenhuma chance, porque a palavra ela tem que ser cumprida, e a palavra diz, irmãos, que após a morte segue-se o juízo. Não tem vela, não tem missa de 7º dia, não tem missa de 15 dias, não tem missa de 30 dias, não tem missa de um ano. Ninguém será salvo depois da morte. A palavra proclama isso nessa noite. Não há salvação depois da morte. Pode ter vela, pode ter cultos, pode ter missas, um século, a alma jamais sairá do inferno depois do primeiro julgamento. E qual é, irmão, esse primeiro julgamento? Na hora que nós caímos no chão ou no leito de morte, o corpo fica ali, a alma sai do corpo, ela passa pelo primeiro julgamento diante de Cristo, diante de Jesus, para saber para onde aquela alma vai. Ela vai para o paraíso ou vai para o Hades? É o primeiro juízo, é o primeiro julgamento, e de lá não há retorno, de lá não tem volta, irmãos. Enquanto estamos aqui, centenas, milhares, milhões de brasileiros estão caminhando para o inferno. E eu pergunto aos irmãos nesta noite: que alegria podemos ter, que festividade, que salgadinho, que confraternização, que tapinha nas costas. Irmãos, vivemos uma tragédia, irmãos, e essa tragédia está chegando ao ápice, ao tempo final, com a volta de Jesus, para arrebatar uma igreja lavada e remida, com vestiduras brancas, para subir com o noivo. Irmãos, eis o noivo está chegando, irmãos. Irmãos, para encerrar, eu quero agradecer a Deus o Pai, agradecer a Deus o Filho Jesus e agradecer ao Senhor Espírito Santo, e que esta palavra proclamada por nossos lábios, da parte do Espírito Santo, encontre um terreno fértil, porque não é só proclamar a palavra, pastores, mas a semente, a parábola vai dizer de Jesus: eis que o semeador saiu a semear, e ele plantou, ele jogou a semente em 4 tipos de terreno. Qual é o seu terreno, irmão? Qual é o seu terreno, Mário? Será qual é o terreno dos irmãos da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, no bairro Campo de Belém? Qual é o seu terreno? Aonde é que a semente está caindo? E eu nesse momento louvo ao Senhor Espírito Santo e conclamo a Ele, humildemente pedindo que Ele prepare esses corações, que Ele quebrante esses corações que me ouvem nesta noite, mas certamente através dessa rede de mídia, da internet, chegará certamente pelo poder de Deus a centenas de pessoas, a milhares de pessoas, a milhões de pessoas que falam a língua portuguesa. É a expansão, é a explosão que Daniel disse que nos últimos tempos haveria uma explosão do conhecimento, haveria uma explosão da tecnologia. É a tecnologia, irmão. Daqui a minutos o pastor J. Abreu vai estar lançando esse sermão para o mundo todo. Quem sabe daqui a 3 horas, alguém lá em Angola, alguém lá em Moçambique, alguém lá em Portugal, quem sabe não estará assistindo a proclamação da palavra. Por isso, irmãos, agora todos nós juntos vamos dizer agora, peço que fiquem de pé, irmãos, peço que fiquem de pé. Se o pastor Antônio quiser ao final, ao término dessa proclamação, se ele quiser fazer um apelo, quem
queira aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador, mas quem sabe também algum irmão aqui na congregação que esteja desviado do caminho do Senhor. Cuidado, irmãos. Eu digo às vezes, quando estou proclamando, o primeiro desviado foi o diabo e nunca mais voltou. Cuidado, desviados dentro da igreja, voltem imediatamente. A palavra diz: se hoje ouvirdes a minha voz, hoje, agora, não endureçais os vossos corações. Vamos dizer todos juntos: glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. Aplaudam a Jesus.